Olá, amigos, saudações, um abraço para todos vocês. Recebemos hoje o senador da República reeleito, Álvaro Fernandes Dias. Álvaro, tudo bem? Obrigado pela sua presença. Tudo bem, uma satisfação estar aqui. Um abraço ao Hélio Laurindo, meu amigo de tanto tempo, prefeito quando eu fui governador, né? E grande figura. Eu tenho que te perguntar, já que você não falou no Jornal Nacional, né? Você está recebendo o pitoco lá no teu e-mail? Estou recebendo o pitoco lá, tá sempre, né? Tá bom. E vendo as novidades aqui de Cascavel através do pitoco. Ô, jóia. Senador, fala-se nas rodinhas, né? Poxa, mas o Álvaro pegou a moleza. Olha, os caras que estavam concorrendo com ele para o Senado da República. O PCdoB, né? O Marcelo lá da prancha de surf, né? E entre outros menos votados. Mas eu lhe pergunto, existe eleição fácil para o Senado da República? Não, eu acho que esses que estão sendo subestimados e que tiveram apoio das grandes lideranças nacionais, né? Apoio do Lula diariamente na TV, apoio da Dilma, apoio do Requião, da moça, o outro, da candidata ao governo, a Gleisi, o outro, não é? Das estruturas, enfim, do dinheiro, enfim. Eles fizeram mais votos do que faziam na pesquisa, antes de começar a campanha, os outros pretendentes que não se candidataram. Vários deles, não é? Deixaram de disputar a eleição porque não quiseram disputar a eleição, porque sentiram que já havia uma definição do eleitor. O que eu estou dizendo é o seguinte, que antes de começar a campanha, eu tinha 65% das intenções de voto, do total de votos, não dos válidos, portanto, um percentual superior ao que eu obtive nas urnas, né? Eu tinha, antes de começar a campanha, com qualquer concorrente. Então, os institutos de pesquisa fizeram várias simulações com vários nomes. E em nenhuma das pesquisas eu deixei de fazer acima de 65% dos votos. E o que significa isso? Que o eleitor é mais inteligente do que alguns espertos avaliam. Que não se pode subestimar o eleitor. Que o eleitor, mais do que dar importância, o que ele pode ouvir durante uma campanha eleitoral, ele dá importância ao que ele vê antes dela. A análise que o eleitor fez para votar foi o do comportamento, foi da atitude, foi do posicionamento no exercício do mandato. Então, essa foi a resposta que o eleitor deu. Ele deu um aval a esse comportamento, ele aprovou a postura adotada nestes últimos anos, principalmente porque a população quase sempre se sente órfã. Ela não percebe a existência de alguém que interprete o seu sentimento de indignação. E eu procurei, nesses anos, interpretar da melhor forma possível o sentimento nacional de indignação. Eu creio que esta foi a razão desta votação e ela ocorreria, portanto, com todos os outros que se apresentaram e desistiram, que fizeram pesquisas para avaliar as suas possibilidades. Houve um momento da campanha em que seus adversários utilizaram um depoimento seu anterior às convenções partidárias para confrontá-lo com o candidato à reeleição Beto Richa. Te incomodou, Álvaro, aquele episódio? É claro que cria um constrangimento, porque é uma utilização indevida de uma imagem distorcida, de um texto tirado do contexto, de uma entrevista portanto, uma imagem horrível, inclusive, um som horrível, uma coisa amadora, né? E que se fez isso na tentativa de tumultuar a campanha. Depois nós fomos à justiça e conseguimos impedir a veiculação daquela gravação, porque não estava autorizada, né? E pela legislação não pode usar a imagem de um político de um partido no espaço do outro. Enfim, críticas, elas são válidas. Quando a crítica é formulada por um companheiro, ela deve ser ainda mais respeitada. Eu critiquei, sim, o governador Beto Richa. Fiz crítica. Não me arrependo de tê-las feito. As fiz no cumprimento do meu dever. Acho que as críticas me conferiram maior autoridade para que eu o apoiasse.
É claro que vaquinha de presépio não tem valor quando apoia. Alguém que é independente e que critica em determinado momento se credencia a apoiar com mais força, e foi o que eu fiz. Eu apoiei com a maior tranquilidade, por considerar a melhor opção na campanha, a melhor escolha, era a melhor alternativa para o Paraná, independentemente de críticas que eu tenha formulado antes, críticas pontuais em relação a determinados pontos, não é? Mas o que soma, o que converge, o que é consensual entre nós é muito mais importante do que o que houve de divergência em determinado momento. Bom, senador, o Brasil inteiro acompanha seu trabalho pelo principal jornalístico nacional, que é o Jornal Nacional da Rede Globo. Eu lhe faço um questionamento, até porque nós elegemos aqui uma bancada de 9 parlamentares, entre estaduais e federais. Quando eu digo nós, eu digo o Colégio Eleitoral de Cascavel, pessoas com Colégio Eleitoral em Cascavel, e muitos parlamentares ficam mandatos e mandatos tentando sair do que eles chamam lá do baixo clero. Aquele parlamentar inexpressivo, que não consegue as luzes da TV, que não consegue um destaque. O que o senhor diria para esse pessoal que ambiciona um dia sair lá do baixo clero e ter a relevância que o senhor tem nos programas de grande audiência da televisão brasileira? Você é jornalista e sabe melhor do que eu, né? Que é notícia quem se torna notícia. Cria fato jornalístico, né? Quem tem algo relevante a dizer, né? Um espaço precioso de uma TV não é utilizado, alguns segundos preciosos, né? Não são utilizados se não houver uma razão para essa utilização. Há que se conquistar credibilidade também. O que se afirma tem que ser ouvido, né, por alguém, tem que ser acreditado por alguém. Então eu creio que é exatamente isso. A imprensa procura notícia, né? No futebol a bola procura o craque, né? E no jornalismo a imprensa procura notícia. O que é notícia vai para o ar, o que é notícia não vai para o ar. Está respondido. Se vocês da bancada de Cascavel entenderam, né, vocês vão copiar o que o Álvaro falou e acabou de dizer. Bom, vamos falar um pouquinho do futuro político, né? Toda eleição é a antessala da próxima. E numa recente visita à Associação da Rádio Colmeia, em que o Álvaro esteve a convite do Pazinha, do Renato e Companhia Limitada, alguns dos seus amigos disseram, mas, senador, tem que buscar um outro voo. Você tem que vislumbrar um outro cenário em 2018. Existe alguma possibilidade do Álvaro Dias sair da bipolarização PT-PSDB, buscar abrigo numa outra sigla e tentar disputar a presidência da República? Olha, é cedo para analisar as possibilidades futuras, né? Eu acho que primeiro temos que corresponder à expectativa gerada por esta eleição, e não é pequena, e depois, então, como consequência, imaginar a missão que me cabe desempenhar, né? Sempre consultando a população, e em primeiro lugar a do Paraná. Existem chamamentos nacionais, existem chamamentos locais, e nós temos que colocar na balança e ponderar o peso de cada convocação, é claro, sempre admitindo as nossas limitações, verificar o que nos cabe fazer para dar resposta a esses chamamentos. Eu acho que eu não posso agora ser tímido, eu não posso ser acanhado, eu tenho que superar as limitações da minha formação roceira para ser mais ousado e ocupar o espaço que o povo do Paraná exige que eu ocupe. Essa é uma realidade. Essa votação, nós temos que fazer a leitura correta dela. Essa votação é uma exigência de ocupação de espaço de expressão no plano nacional, em nome do Paraná. E é isso que nós pretendemos fazer. Agora, a avaliação terá que ser feita no momento adequado, né? Verificar, pesquisar, buscar a orientação da própria população. E eu repito, em primeiro lugar, a população do Paraná. Bom, você tem linha direta com, evidentemente, com o presidenciável do PSDB, Aécio Neves. Se você fizesse uma ligação telefônica hoje para o Aécio, provavelmente vocês vão conversar entre hoje e amanhã,
Que orientação você diria de condução, de encaminhamento, de orientação para a campanha eleitoral? Ser protagonista sempre. Colocar o adversário na defensiva. Eu colocaria os grandes temas nacionais e confrontaria com a ineficácia do atual governo, com a paralisia do atual governo, as consequências dos escândalos de corrupção, a usina de escândalos que foi forjada tendo como matriz um modelo vigente, o sistema vigente. Eu pediria ao Aécio, nesse telefonema agora, para que ele assuma com muita clareza o compromisso de acabar com esse sistema, de substituir esse sistema. Porque mais importante do que eleger um outro presidente é ver o compromisso dele enfatizado de que vai substituir o modelo. Não basta substituir o presidente, é preciso substituir o sistema. Com esse sistema nós não vamos ver o Brasil crescendo em índices compatíveis com a sua grandeza, com as suas potencialidades. Esse é o sistema do balcão de negócios, né, do loteamento dos cargos, que só interessa aí aos mensaleiros, aos sanguessugas, aos chupins da República. Esse sistema esgota a capacidade financeira do Estado brasileiro investir em educação, em saúde, setores de segurança pública, setores fundamentais para a vida das pessoas. Então, esse seria o principal pedido. Na campanha, é evidente ser protagonista. Não permitir que o adversário o coloque na defensiva. Quem tem que dar explicações ao país e quem tem que estar na defensiva, em primeiro lugar, é o adversário, é o PT, é o governo do PT. E depois, esse compromisso tem que ser enfático. Nós vamos derrubar esse balcão de negócios. Nós vamos substituir esse modelo. Na suposição, trabalhando em cenários prováveis, de uma vitória da oposição, do PSDB, do Aécio, você considera factível, por exemplo, aceitar o convite para compor o ministério do eventual presidente da República, Aécio Neves? Olha, é um impasse, né? Porque, primeiro, você imagina ter sido eleito para exercer um mandato de senador. Então você tem que consultar a população se realmente vale aceitar um convite, se ele ocorrer, para ser ministro. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, com esse ministério eu vou poder ser mais útil ao Paraná do que como senador e ao país? Em primeiro lugar, nós temos que colocar o Paraná. Aí vale o provincianismo, né? Vale olhar em primeiro lugar para a província. Se for um ministério que seja um instrumento capaz de oferecer vantagens expressivas ao Paraná, é preciso ponderar isso. Portanto, em resumo, dependeria muito da natureza do ministério. Se é um ministério com poder de fogo para realizar, para empreender, para construir, para inaugurar obras importantes para o Estado, isso tem que ser considerado. Portanto, não é qualquer ministério. Bom, o Álvaro foi presidente da Telepar e voltou à discussão PSDB privatista, PT público. Como voltou a discussão da divisão entre pobres e ricos no Brasil, distribuindo para cada um dos candidatos? Essa, pelo menos, é a retórica oficial, né? O senador, o que seria da telefonia no Brasil se ela estivesse ainda na mão do Estado brasileiro? Seria um desastre, porque não atenderia a demanda. A incompetência do setor público não permitiria o atendimento à demanda existente. Eu sei porque quando eu cheguei à Telepar, havia um estrangulamento. As pessoas queriam celular e não tinham celular. As pessoas queriam uma telefonia fixa de qualidade e não tinha. E nós investimos em um único ano 600 milhões de dólares. Instalamos redes de fibra óticas e ampliamos a telefonia celular e a telefonia fixa. E fizemos as estações rádio base novas. Instalamos em todas as cidades polos e fizemos a estação de comutação e controle, que só existia 2 no Paraná, e fizemos regionalmente para melhorar a qualidade. Enfim, um grande investimento. E à época eu dizia, a Telepar não deve ser privatizada, porque tem competência para ser eficiente. E as empresas de telefonia que devem ser privatizadas são aquelas incapazes de atender às demandas.
E eu desafio uma empresa privada a ser tão competente como está sendo a Telepar neste momento. Esse era o meu discurso da época. Então, a privatização com critérios, estabelecendo, inclusive, uma competição entre empresa privada e empresa pública no mesmo setor. A empresa pública eficiente seria parâmetro, inclusive, para a fixação das tarifas do setor privado, contendo esse processo de elevação abusiva, né? Então, a questão da privatização eu coloco nesses termos. Há setores essenciais que não devem ser privatizados, como saneamento e energia elétrica, mas pode-se estabelecer a concorrência também nesses setores. Sem privatizar a Copel, é possível permitir que empresas privadas também operem no setor fornecendo energia, porque aí sim nós teremos essa competição saudável, a empresa pública contendo o crescimento das tarifas, sendo parâmetro para a fixação das tarifas. Agora, o que ocorre hoje é um discurso falso do PT. Ele privatiza, talvez mais do que o PSDB privatizou. O PT vem privatizando estradas, vem privatizando portos, vem privatizando aeroportos, vem privatizando petróleo. A privatização do Campo de Libra, por exemplo, foi a maior privataria da história do Brasil. E o PT quer se esconder através de algumas denominações que inventa, alguns apelidos que idealiza, como concessão. Quando se trata de privatização é concessão, quando se trata de privatização no setor de petróleo é leilão. Enfim, são arrumações, né, da retórica para tentar iludir a população. E nós questionamos muito o caráter dessas privatizações também. Como eles questionam as privatizações havidas no período do PSDB, eu também questiono algumas, mas hoje eu questiono todas as privatizações que ocorreram no governo do PT. Senador, a sua voz foi uma das primeiras a se manifestar no que aconteceu na Petrobras. Agora que vieram áudios a público, depoimentos das tais delações premiadas que estão escandalizando esse país, eu lhe pergunto, o senhor tinha dimensão que esse poço do petróleo era tão profundo como está agora se manifestando nesses depoimentos? Tinha e dizia. Eu dizia que a Petrobras era o maior antro de corrupção do país, desde 2009. Se o governo tivesse adotado as providências sugeridas naquela época, esse escândalo não estaria ocorrendo. E talvez a reeleição da presidente seria mais fácil. Hoje ela é quase que impossível, ela é improvável, essa reeleição. E certamente a Petrobras tem uma enorme participação na derrocada do PT no país, porque é a manifestação mais perversa desse modelo que eu tenho combatido. Em 2009, nós denunciamos, nós instalamos uma CPI, a CPI foi abafada pelo governo com métodos escusos. Essa CPI não produziu legalmente aquilo que poderia ter produzido, mas nós protocolamos 19 representações da Procuradoria-Geral da República, que deram origem a inquéritos movidos pelo Ministério Público. Um deles, a última representação, eu protocolei pessoalmente e sozinho. Eu fui isolado, não foi o partido. Eu protocolei a representação denunciando a negociata de Pasadena, da usina de Pasadena. E em fevereiro de 2000, foi dia 21 de dezembro de 2012. Em fevereiro de 2013, o inquérito foi instaurado e explodiu esse escândalo todo, porque toda a sujeira que estava debaixo do tapete passou a ser retirada a partir desse inquérito. Explodiu esse grande escândalo na Petrobras. Certamente, desculpem que eu estou ainda me recuperando aí dos resquícios da campanha eleitoral. Mas certamente nós teremos aí um dos maiores escândalos da República em todos os tempos. Quando o teor integral da delação premiada for revelado ao país, nós conheceremos nomes de políticos, de autoridades importantes, nomes que ainda não foram revelados. Então teremos um período legislativo tumultuado no próximo ano, porque certamente parlamentares envolvidos terão seu mandato julgado, né? Provavelmente nós teremos cassações de mandatos, então teremos um período de muita tensão. Enfim, esse será
tudo indica, o maior escândalo de corrupção da história do Brasil. Vai respingar por aqui, viu, gente? Tem deputado aqui da região oeste e sudoeste, saiu o retratinho, né, lá na revista Veja, da visita ao Youssef. Tinha algumas pessoas que visitavam o doleiro, né, e lá no escritório dele, aquela câmerazinha que faz um registro, um cadastrinho, fica no computador, tem foto de deputado lá, de cabeça branca, de cabelos prateados pelo luar do tempo, né? Esse pessoal, inclusive, um reeleito aí, não sei não, viu, se conclui esse mandato no momento em que essas informações todas chegarem via reto. O Youssef declarou que ele não era o chefe dessa quadrilha, que ele era apenas um operador e que, inclusive, acima do Paulo Roberto, o diretor da Petrobras, que foi detido e que também participou dessa delação premiada, acima dele existem agentes públicos, fazendo referência a autoridades renomadas aí, do Executivo e do Legislativo. Então ainda há nomes que não foram revelados. Bom, senador Álvaro Dias tem um irmão relevante na política brasileira que está lá na outra trincheira, né? Está lá numa das vice-presidências do Banco do Brasil. Como tem sido sua relação, senador Álvaro Dias, com o Osmar? Por circunstâncias políticas do destino, como eu disse, um encara a trincheira. Como é que vocês administram isso do ponto de vista familiar? É uma relação familiar muito boa, respeitosa e cordial. É evidente que nós não discutimos política, né? Porque ele está do lado de lá, eu estou do lado de cá, mas a relação de irmãos, né, é normal. Não houve o comprometimento desta relação em razão das divergências de natureza política. Eu tenho que respeitar a posição política que ele adotou, assumiu, e certamente ele também respeita a minha. Cogitou-se ambas as candidaturas aí para o Senado da República? Exatamente. Houve algum tipo de entendimento entre vocês dois para que não houvesse esse confronto? Não há necessidade de entendimento, exatamente porque a relação é cordial, é muito boa, e não se admite um confronto entre irmãos, né? Seria um péssimo exemplo. Obviamente a candidatura me pertencia como prioridade, por ser o meu mandato, eu estou no exercício dele com o dever de prestar contas e de me submeter ao julgamento, então é por isso que prevaleceu. Se eu disputasse um outro mandato diferente, certamente ele concorreria para o Senado com reais possibilidades. Houve uma conversa, evidentemente, entre você e o governador reeleito, Beto Richa, antes da campanha. Até porque sempre tem uma aresta ou outra para parar, não é, senador? Quando o senhor assumiu esse compromisso partidário de marchar junto com a reeleição do governador, o senhor colocou alguns aspectos para o governo do Estado do Paraná, para a gestão do governo do Paraná? Você colocou na mesa alguns pontos que o senhor gostaria de ter contemplados num eventual novo mandato que acabou se concretizando? Não, na verdade não é do meu feitio fazer barganhas, embora a forma que você sugere é uma forma republicana, né? Seria colocar algumas exigências do ponto de vista programático. Isso. E não exigências do ponto de vista fisiológico, do interesse pessoal. Isso jamais faria. Nunca fiz esse tipo de barganha, nem mesmo em relação a projetos futuros de interesse pessoal. Isso tudo não foi colocado em discussão. Apenas nos entendemos em relação à necessidade de uma participação em paz na campanha eleitoral, uma solidariedade recíproca de apoio em função do projeto maior, que é o projeto de nação sustentado pelo Aécio Neves como candidato a presidente. Esse foi o nosso entendimento, né? Não conversamos sobre governo, não fizemos nenhuma exigência, nem mesmo programática em relação ao governo. O apoio foi partidário e certamente nós vamos apoiá-lo agora como governador, é nosso dever, para que ele possa fazer um bom governo. Todo o apoio possível será oferecido independentemente de qualquer retribuição. Isso no plano da administração, no exercício do meu mandato. E, evidentemente, será um apoio mais próximo ou mais distante, dependendo do desejo do próprio governador. Bem, estamos indo para a parte final dessa nossa conversa.
é importante perguntar ao senador qual que é o ponto, o eixo central da maior e principal e mais urgente das reformas, que é a reforma política. Nós vimos aqui, Álvaro, nas campanhas multimilionárias que tem que abrigar, para o parlamento, que tem que abrigar 399 municípios de um território enorme como é o território do Paraná, maior que muitos países da Europa, não é verdade? Isso encarece as campanhas. O senhor vê muita dificuldade em passar uma reforma política, mesmo que básica, que contemple aspectos simples, como, por exemplo, o voto distrital, senador? Olha, eu até considero o voto distrital, embora importante, secundário no quadro das prioridades da reforma política. O que eu considero fundamental é a construção de partidos. Nós não temos. Nós temos siglas para registro de candidaturas. Então, os partidos não possuem identidade programática. Eu considero essencial, num modelo político compatível com as exigências da sociedade, a construção de verdadeiros partidos. Isso exige a chamada cláusula de desempenho. Nós podemos ter quantos partidos surgirem, 40, 50, só que a legislação determinará que terá representação o partido que obtiver, por exemplo, 5% dos votos nacionais distribuídos pelo menos em 9 estados da federação. Então está credenciado a ter lugar no parlamento e a ter recursos do fundo partidário e espaço no rádio e na TV. Nós teremos uma redução significativa de siglas. Nessa mesa de debate aí das emissoras de televisão, nós teremos menos candidatos sentados. Exatamente porque haverá um enxugamento em razão do desempenho. A sigla partidária não pode estar no balcão de negócios da campanha eleitoral, porque negociam não é o seu patrimônio eleitoral, negociam o tempo de televisão que não lhes pertence. E é uma negociação cara, pelo que se sabe. Portanto, a reforma política exige isso. Um outro importante aspecto da reforma: eleições primárias para escolher candidatos majoritários, né? Especialmente a presidência da República. Modelo norte-americano. Exato. Nós estamos com séculos de atraso. Ou o modelo americano adaptado. Eu apresentei projeto, foi aprovado no Senado, parou na Câmara, mas independe de projeto, porque partido tem autonomia. O PSDB deveria ter realizado as primárias, estaria muito mais forte. O seu candidato estaria muito mais forte hoje. Estaria derrotando com mais vantagem a candidata oficial. Enfim, são questões essenciais. Aí nós podemos discutir financiamento de campanha. Depois de organizarmos a estrutura partidária, aí se discute financiamento público de campanha, inclusive, né? Enfim, eu partiria também para reduzir o número de mandatários, né, de autoridades constituídas, com a redução do número de senadores, 2 senadores por estado ao invés de 3, redução em 20% da Câmara dos Deputados, proporcionalmente à Assembleia e Câmara de Vereadores. Teríamos um legislativo mais enxuto, mais econômico e mais qualificado. Então, tudo isso tem que fazer parte da reforma. Eu sou favorável ao voto facultativo para avançar na direção do amadurecimento político. O que eu vi no Paraná hoje justifica a defesa que eu faço do voto facultativo. Você deve estar se referindo aos índices de abstenção gigantescos, né, no Paraná e no Brasil. Aí, 38 milhões de pessoas deixaram de votar ou por abstenção ou por votar branco, nulo, enfim. Mas, senador, vamos para uma última questão aí, né, Zé? Vocês me posicionem, por favor, sobre o tempo que eu disponho, Eliane, por favor. Para dizer para você que na reforma política, você acredita que uma eventual vitória do PSDB na presidência da República, o partido colocará esse assunto sobre a mesa? Terá força política e, antes disso, determinação para mudar o status quo? Ou a sua voz é uma voz isolada dentro do ninho tucano? Olha, se isso não acontecer, eu já estou mudando de lado. Estou indo para o balcão da oposição de novo, né? do lado da oposição. É evidente que isso tem que acontecer, há um compromisso do Aécio, né? Ele prometeu, ele vai... Olha, nós temos um presidencialismo quase que imperial, de muita força. Qualquer reforma de profundidade exige uma participação direta do presidente da República. Então, esse compromisso assumido pelo candidato Aécio Neves há de ser cumprido. E nós faremos todo esforço para que seja.
nós estaremos em Brasília exatamente para pressionar a favor das mudanças, e isso implica reformas. Reforma política é a matriz das demais. Se a reforma política for realizada, as outras ocorrerão com maior eficiência. Bom, afora o balcão de negócios do Tempo na televisão, candidatos absolutamente inexpressivos, candidatos deles próprios que não têm nenhuma segmentação na sociedade, para citar um, Levi Fidelix, para citar outro, aquele Mael, candidato todos os anos, partidos de gaveta que só serve, na verdade, às vaidades pessoais de alguns cidadãos que buscam, né, um lugarzinho lá no horário nobre da televisão. Eu vou conceder-lhe uns minutos, senador Álvaro Dias, 3 minutos para se despedir dos nossos telespectadores. E mais uma vez, se eu posso falar isso em nome da comunidade de Cascavel, parabéns pela sua expressiva votação no estado do Paraná. Obrigado. E obrigado a Cascavel. A votação aqui foi de 79%, né, dos votos, quase 80%. Significa dizer que de cada 10 pessoas que eu encontrar na rua, eu tenho que dizer muito obrigado pelo voto para 8 delas, né, de cada 10. Isso é significativo, eu tenho que ser grato eternamente. E dizer da motivação que eu tenho agora, do estímulo para continuar trabalhando em Brasília. Podem ter certeza que vou procurar honrar esse voto. Eu sei que Deus vai me iluminar para que eu possa ser digno de toda essa votação. E, repito, tem que ser ainda mais ousado agora, porque tem o respaldo do Paraná. Tem o respaldo de cerca de 80% dos paranaenses. Isso me faz mais ousado. Eu tenho que deixar o acanhamento de lado para exigir em nome do Paraná o que é de direito desse Estado. É o que nós pretendemos fazer. Muito obrigado, um grande abraço a todos. Nós que agradecemos a sua honrosa presença, desejamos um mandato profícuo, né? E que, se for assim a vontade das urnas, temos aqui um quadro para integrar um ministério de altíssimo nível, não é verdade? Há de convir, goste-se ou não do senador Álvaro Dias, né? Não se pode negar as suas qualidades. Amigos, obrigado pela companhia, saudação, um abraço para todo mundo. Voltamos a conversar e a se ver por aí a qualquer momento. Até mais.